Bom dia na paz do Senhor Jesus. Que maravilha poder começar pela madrugada da semana, adorando o Senhor, louvando ao Senhor, falando com Ele. E é bom a gente estar louvando a Deus. Meu amigo, você é uma fonte preciosa que foi criado pelas mãos do Criador, Senhor Deus, que te criou e te fez com as suas próprias mãos. Você é preciosidade para Deus. Lembre-se disso na sua vida, lembre-se disso, que você tem um grande valor, a qual o Senhor também nos resgatou através do seu sacrifício ali na cruz do Calvário, derramando o seu sangue por mim e por você, para que eu e você pudéssemos ter vida, e a palavra de Deus vai dizer vida com abundância. Saiba que Deus se preocupa com você e que Ele é bom para nós todos, e nós sabemos que a bondade de Deus é que faz a diferença em nossa vida. Por isso a palavra de Deus em Salmo 145, versículo 9, vai dizer que o Senhor é bom para todos e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Depois nós vamos entendendo que Deus se preocupa com você nos mínimos detalhes, e a palavra de Deus também vai dizer em Salmo 139, versículo 3, que Ele cerca o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus pensamentos. Olha que Deus maravilhoso que fez você e conhece você por inteiro, conhece você em todas as áreas. E a palavra de Deus em Mateus 10:30 vai dizer que Ele, até os fios dos nossos cabelos estão contados. Ele se preocupa com cada detalhe da sua vida, meu amigo. Ele se preocupa com você. E nós vamos vendo essa palavra no decorrer do tempo, nós vamos vendo que Deus, Ele tem uma preocupação tremenda com você, que Ele não se esquece de você. O Deus da nossa vida, Ele está permanente contemplando o seu povo na face da terra. É um Deus que não dorme, como a palavra de Deus vai dizer em Salmo 121, é um Deus que está observando, e Ele guarda a tua entrada e Ele guarda a tua saída. O Salmo 121 vai dizer nisto. Também em 1 Timóteo 6:17, na parte B, mais ou menos, do versículo, vai dizer assim: mas Deus que nos dá abundantemente todas as coisas para delas gozarmos. Nós podemos usufruir das coisas de Deus na nossa vida. Meu amigo, fique contente, porque Deus sabe o que você necessita, que você precisa, e Ele está no comando de todas as coisas e nada foge do seu controle. Ó, meu amigo, é bom nós rendermos ao Senhor e glorificar o seu santo nome. É bom nós adorarmos a sua bondade. É bom nós falarmos dos seus feitos, é bom contar as maravilhas que Deus tem feito, porque Ele se preocupa com você em todas as áreas. Não sei qual é a área que você está passando nesse momento, qual é o problema, qual é a dificuldade, mas eu sei que tem um Deus que tem poder para solucionar e te ajudar em todas as áreas da sua vida. E eu quero dizer para você nesta manhã, um versículo, eu quero ler com você nesta manhã, um versículo muito conhecido, talvez até mesmo em algumas gravações já falei dele, eu gosto muito, porque eu me lembro o que o Senhor tem feito por mim, e eu sei que Ele tem agraciado, tem abençoado, e é bom a gente contar os seus feitos, é bom a gente lembrar das misericórdias de Deus, é bom a gente contar os testemunhos da nossa vida. Eu mesmo tenho testemunhos que o Senhor tem realizado na minha vida, que se eu contar você vai ficar incrédulo, não vai acreditar, porque isso é só para quem acredita mesmo e é crente mesmo de verdade. Então eu não exponho esses testemunhos às vezes na rede, porque eu sei que tem muitos que creem, sabem que isso acontece, porém há alguns que às vezes ficam até mesmo pensando assim, esse camarada está falando demais. Então é bom para não, não expor isso, eu não conto, porque são coisas grandes e maravilhosas. Mas eu aprendi uma coisa: em tudo dai graça, essa é a vontade de Deus. Então começamos a agradecer a Deus pelo dia, e não sabemos como vai ser esse dia, mas quando você começa a agradecer a Deus, Deus começa a abrir os horizontes, abrir os caminhos, e Ele se agrada de você. Por isso que é bom a gente louvar ao Senhor. Louvar a Deus, meu amigo, não é somente cantar hinos e... não, é reconhecer Deus em todos os seus caminhos e saber que nós somos dependentes dele em todas as áreas, em todas as situações. Por isso é bom nós agradarmos a Deus, é bom nós reconhecermos Deus e se render aos seus pés. Então, como eu disse, eu quero ler um texto bem conhecido, e esse texto, numa convenção de pastores, o pastor presidente da convenção uma vez apontou o dedo para mim, e eu estava naquele dia que necessitava de ouvir a voz de Deus,
e ele apontou o dedo em minha direção e Deus usou ele poderosamente para falar comigo de uma forma espetacular, quando ele citou o texto de Apocalipse capítulo 3, no versículo 7, e quando ele chegou no versículo 8, ele apontou o dedo e na minha direção, e Deus queria falar comigo. Quando ele apontou o dedo na minha direção, eu louvei a Deus, porque eu sabia que era Deus usando a boca do seu servo, e isso tem se cumprido em minha vida, e eu glorifico a Deus por isso. E eu sei que na sua vida não é diferente, porque eu não sou melhor do que você, meu amigo. Você é um bem precioso de Deus, como eu também sou. Então a palavra de Deus que está em Apocalipse 3, versículo 7 em diante, diz assim: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve isto e diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrado aos teus pés, e saiba que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Que maravilha quando nós entendemos o desejo de Deus para com os seus servos. Que maravilha quando nós sabemos que esse Deus, ele abre portas para nós de uma forma tremenda. Então, aqui diz assim: eu sei as tuas obras. Ele conhece, como eu citei aqui alguns versículos da palavra de Deus, ele se preocupa com cada detalhe da sua vida, ele se preocupa com o seu viver, com a sua vida mesmo. Uma certa vez, em 2013, mais ou menos, eu tive que dar uma saída, refugiar-me um pouco, que as coisas estavam tão difícil para mim, e o nosso Deus queria um tratado comigo. Eu fui refugiar na casa do meu irmão lá em São Paulo. E Deus abençoou-me de uma forma tal que eu não pude nem... Olha, por mais que eu agradeça a Deus, ainda é pouco pelo que ele fez por mim naquela temporada. Eu estou contando isso aí para você entender, em poucos resumos. Deus tem me abençoado de uma tal forma, tem me guardado, e quando eu estive lá, pessoas usadas por Deus em profecias falaram comigo, e uma das profecias que eu guardei, que uma senhora de 70 e poucos anos, ali no Jardim Padroeira, precisamente, Osasco, Deus usou ela poderosamente para profetizar sobre a minha vida, e eu louvo a Deus que eu voltei para este lugar. Aqui estou, hoje nós estamos ampliando a igreja, não terminamos a ampliação porque nós temos dificuldade, mas não parou também a obra, vamos devagarzinho, mas eu creio que até o fim do ano nós já estaremos com a igreja ampliada e reinaugurando aquilo que Deus nos deu na sua mão. Mas eu sei que tudo isso é profecia que Deus fez em minha vida e tem feito, porque o Deus que cuida de mim, cuida de você, cuida de nós, e Ele não dorme. Hoje estou aqui, passamos por várias dificuldades, né? E todos nós, do mundo inteiro em geral, passou por essa pandemia, dificuldade, mas o Senhor me guardou e me preservou, tem me guardado eu e minha família para adorar o Senhor. Eu louvo a Deus por todas as coisas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Por isso que eu louvo a Deus por esse versículo, o qual o pastor presidente da nossa convenção, ele sem saber, e no meio de tantas multidões de pastores, ele estendeu o dedo justamente na direção minha. E nessa época eu estava num cantinho bem destacado, e aquele dedo estava apontando, e eu vi que era Deus falando. Que ele tinha colocado uma porta aberta, e depois isso foi confirmado e confirmando. Eu não sei fazer, irmãos, amigos, se pensa que eu tenho coisa, eu não sei fazer não a obra do Senhor, mas eu busco a Deus, busco a sua graça para Ele me direcionar.
e Ele tem direcionado a minha vida para fazer o melhor. E eu quero o melhor da humanidade, eu quero o melhor das pessoas, eu quero que as pessoas tenham um encontro com Cristo. O meu desejo é ver as pessoas bem-sucedidas, abençoadas por Deus e caminhando para ir morar no céu. Por isso que eu falo a palavra de Deus, que ela é a verdade que liberta. Por isso que eu prego com alegria, porque eu vivo aquilo que Deus tem colocado na minha vida. Sou dependente e carente de Deus e tenho necessidade de Deus. E quero dizer para você, meu amigo, não é a riqueza, não é nada, não. Eu não me considero pobre, porém sou de classe baixa, sim, mas louvo a Deus porque Deus tem destacado os pequenos e mostrado aos grandes que é Ele que faz. Então eu louvo a Deus porque é Deus que faz da minha vida e o que Ele tem feito é grandes coisas e eu louvo a Deus e assim que Ele faz na minha, Ele pode fazer na sua. E eu glorifico a Deus pela sua vida, meu amigo. Por isso que estou falando a ti. Começa a semana grato ao Senhor. Ainda que esteja um vendaval, ainda que esteja passando por grandes tormentos, começa a aprender a adorar o Senhor nos tormentos, nos vendavais da vida. Como eu disse, eu me refugiei um pouco ali, foi 22 dias refugiado ali em São Paulo, nas casas dos parentes, e Deus me deu graça. Não estava fugindo de nada, estava fugindo dos pesos que eu estava passando na obra de Deus, tantas dificuldades que o inimigo queria totalmente que eu largasse, que eu deixasse tudo, abandonasse tudo. E aquela pressão foi grande na minha vida naquela época, mas Deus usou os seus vasos. E hoje eu posso dizer, em pleno 2022 estou aqui, passamos por pandemia e Deus não permitiu nada nos afligir. Estamos aqui louvando a Deus, adorando ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia é para sempre, dura para sempre. Então Deus se preocupa com você, meu amigo, nos mínimos detalhes. Isso eu estou contando assim, só umas coisinhas para você entender. Não desista da caminhada, não pare no meio do caminho, mas continue, se avante, porque o Senhor está abrindo portas para mim e para você, ainda que estamos passando por momentos difíceis, momentos complicados, mas não desista de servir a Deus, ainda que você seja afligido até mesmo com dificuldades e decepções, mas saiba que Deus permite isso para enriquecer a nossa vida, para enriquecer o nosso conhecimento, para que nós possamos usufruir. Até mesmo os desertos da vida são ensinamentos no nosso caminho. Não deixe nada mesmo atrapalhar o objetivo da sua vida. Você tem um projeto, você tem um objetivo. Não desista, coloque Deus em sua frente e vai avante. Porque se Deus está nesse projeto, como você está estudando, eu creio que esse projeto vai ser abençoado. Como diz a palavra de Deus em Jeremias 29:11, eu bem sei que pensamentos tenho de vós, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Esse é o nosso Deus, que Ele planeja tudo na nossa vida e Ele já tem planejado a arquitetura da sua vida, aquilo que Ele planejou, aquilo que Ele fez, aquilo que Ele criou, Ele formou em você uma pessoa que Ele deseja que você o reconheça em todos os seus caminhos. É bom nós rendermos aos pés do Senhor. Se eu ficar falando aqui do amor de Deus, eu passo, extrapolo até mesmo os horários que eu determinei para não ficar cansativo. Que Deus abençoe você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Se Deus fez isso comigo, Ele faz com você. E eu quero dizer para você, uma ótima semana para você. Comece o dia adorando ao Senhor, ainda que as coisas estejam difíceis. Comece adorando o Senhor, louvando ao Senhor, e você vai ver que o horizonte vai despontar com um sol radiante na sua vida, e você vai ver que o Senhor vai vir em teu socorro, e o socorro do Senhor, Ele não tem para ninguém, porque quando o Senhor opera, ninguém impede. Que Deus te abençoe. Palavra de Deus, Isaías 43:13, se eu não me engano, diz: operando Deus, quem impedirá? Então fique com esta palavra. Se Deus está na sua vida, se Deus tem prometido e tem dito para você que vai abrir os horizontes para você, pode crer que esse Deus não falha. Que Deus te abençoe, quero orar por você e tenha uma ótima semana. E se possível, inscreva nesse canal. Escreva mesmo, eu estou aqui pelas madrugadas, adorando ao Senhor, e preciso da sua ajuda, da sua colaboração, compartilhando, se inscrevendo e fazendo mesmo com que esta palavra chegue aos outros corações e as pessoas possam saber e ter desejo de fazer e de fazer o melhor para Deus. Que Deus te abençoe nesta manhã gloriosa que começa a semana. Que Deus abençoe você. Vou orar por você, meu amigo, e me ajude
porque eu quero o teu bem. Papai, do outro lado está o meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que está ouvindo este vídeo, e eu me preocupo, Senhor, eu quero ver ele bem, não sei qual é a dificuldade que ele está passando, se é enfermidade, Pai, o Senhor tem poder de cura, se é alguma coisa que está atrapalhando na área financeira, o Senhor pode solucionar, Pai. Ajude este meu amigo, minha amiga, se é alguma tristeza que está incomodando, o Senhor tem poder para dar alegria, Pai. Reverte esses quadros, Senhor, que nós estamos vivendo, muitas das vezes, quadros negativos que nos deixam para baixo, mas o Senhor pode, Senhor, nos dar a alegria da tua presença e fazer conosco uma nova pessoa para a glória do teu nome. Senhor, meu Deus, venha abençoar o meu amigo nesta semana, dando alegria para que ele possa continuar fazendo a tua vontade e que ele não venha desistir dos teus planos, Pai, na sua vida, em o nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu amigo, fica com esta palavra. Sabe que deste lado tem alguém que se importa com você, que está orando por você e que te ama. E eu sou Fábio. Agora imagina aquele grande Deus que ele tem olhado para mim. Este grande Deus, me perdoe o modo de expressar, este grande Deus que tem olhado para mim e para você com amor eterno, porque ele nos criou, nos formou e não nos deixou de qualquer jeito. Imagina isso. Deus está te vendo. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.